Fala time manhã de terça-feira, dia 25/1. E terçou, hein? Tamo junto aqui. Meu nome é André Lima, sou empresário, evangelista, apaixonado pelo amor de Deus, porque um dia ele me encontrou e um dia ele já te encontrou ou vai te encontrar. Pode ter certeza disso. Tá? E se você receber esse vídeo, significa que alguém te ama muito, quer compartilhar princípios da palavra de Deus. Que todos os dias, como olha aqui pro meu irmão, todos os dias nós estamos compartilhando, toda manhã, para que você e eu possamos mudar vidas, mudar as nossas vidas, fazer de nossas vidas algo com propósito benéfico. Como diz a Bíblia, um beneplácito de Deus, que a gente possa alcançar esse propósito ao final das nossas vidas. E hoje eu confesso para você que eu estava resoluto de trazer a palavra de hoje. Mas o Espírito Santo de Deus me encorajou e eu não posso fechar os olhos para isso. Então, diante disso, eu queria que você hoje também se permitisse a ouvir sobre o Espírito Santo. Eu queria te fazer essa pergunta hoje. Quero saber se você já foi guiado pelo Espírito Santo. E eu queria saber a sua experiência. Se você puder, relata pra gente, né? O que o Espírito Santo já te respondeu em oração, ou de repente que o Espírito Santo já te guiou numa decisão, como o Espírito Santo já agiu na sua vida e como ele age. Eu sei que isso dói aos ouvidos de muitos, especialmente, né, quando a gente fala na igreja tradicional sobre o mover do Espírito Santo. Mas não tem nada de errado nisso, né? Isso é bíblico. O Consolador foi nos dado e é por isso que nós o amamos de tal forma e que a gente é apaixonado por ele, né? A palavra de Deus fala claramente sobre isso e eu queria abrir com vocês aqui sobre algo hoje especificamente. Estou pensando até em montar uma série, tá? Sobre guiados pelo Espírito. Mas hoje especificamente eu quero te dar 3 princípios aqui para você saber se você está ouvindo realmente a voz do Espírito Santo ou a voz do seu coração. Ou a sua vontade, porque eu acho que a principal dúvida que nós temos é essa. Estamos ouvindo a voz de Deus ou nossas vontades, o nosso coração? Então abre lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, e esse Espírito é com E maiúsculo, é o Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Então, se pelo Espírito formos mortos pelos feitos do teu corpo, pelo seu merecimento próprio, pela sua carne, o seu querer, certamente vivereis. E aí, Paulo é fantástico, né? E Paulo, cara, lá no céu eu quero trocar várias ideias contigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeis espírito de escravidão para viver ou atemorizados, mas recebeis espíritos de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, vem papai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, nós temos um Espírito, e o Espírito Santo vai e testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra é linda. Confesso para você que toda vez que eu leio, eu me emociono. Mas eu quero te colocar aqui 3 princípios que testificam você e eu a entender que a voz que estamos ouvindo, aquela voz que a gente acha que é a nossa consciência, é do Espírito. O primeiro princípio, cabe a você inclusive, entender que se você só vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus se você estiver cheio da palavra de Cristo, por meio dele. Ou seja, não tem como você ser guiado pelo Espírito se você não aceitou a Jesus e não lê a Bíblia. Isso não existe. Tira isso da sua mente. Ah, André, mas eu conheço casos de pessoas que se converteram. Sim. Situações únicas podem acontecer. Mas no caminhar do seu dia a dia, no seu dia a dia, se você não se encher da palavra, ele não vai poder agir em você. Ele não vai poder falar com você. Porque o segundo princípio é que ele nunca contradiz a palavra de Deus. E se você não sabe o que é a palavra de Deus, o segundo princípio não acontece. O Espírito Santo de Deus nunca vai chegar para você e falar assim, olha, vai lá e mente para esse cara, porque de fato isso vai dar problema. Ou ele vai chegar para você e vai falar o seguinte, olha, o Espírito Santo aqui está revelando que agora, nesse momento, eu tenho que comprar esse carro, porque esse carro é o melhor dos melhores carros. Não.
O Espírito Santo sempre vai estar alinhado com a palavra de Deus. Por isso é importante você todos os dias, não só ouvir esse devocional, mas buscar a Bíblia. Por isso que eu falo, testifica na Bíblia o que eu estou lendo. Procura na palavra de Deus. Se você quer ser guiado pelo Espírito, se encha da palavra. E depois, exale o Espírito, porque ele vai falar contigo todos os dias. E ele vai dizer coisas que vão doer, como muitas vezes eu já recebi. Aliás, ultimamente eu até colocar isso pra você. Se você tem ouvido muito eu falar, olha, o Espírito Santo falou aqui que eu preciso orar por você. O Espírito Santo tem me dito aqui que eu preciso tomar essa decisão. Que eu preciso... Recentemente eu recebi uma voz do Espírito clara. Tá na hora de eu ter voz mansa. Difícil isso pra mim, mas preciso trabalhar isso no meu coração. Cada um de nós somos guiados por Ele, porque Jesus nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Não podemos fechar os olhos por isso. Não podemos. Então, se o primeiro princípio é encher da palavra, e o segundo princípio é que o Espírito Santo nunca contradiz a palavra, como eu vou saber que a voz que está falando, a minha mente, ao meu coração, pertence ao Espírito? Simples. Paulo também nos deixou isso. Vai em Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Você andar um pouquinho para frente. Deixa eu abrir aqui. Ai, cadê você aqui? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é generosidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo quer testificar se a voz que está falando com você é do Espírito Santo. Ela vai produzir um desses frutos. Se pergunte. Escreva, se necessário, nas paredes da sua casa. Escreva, se necessário. Se aquela voz que bateu o seu coração fala assim, filho, compra essa casa. Se pergunte, por quê? Por que eu vou comprar essa casa? Ah, porque ali, filho, você vai poder abrigar inúmeras pessoas. Você vai poder acolher seus irmãos em Cristo numa reunião. Vai ser um momento ali de paz. Opa, paz é um fruto do Espírito. Comunhão, bondade, mansidão. Ali vão haver coisas que você jamais imagina que o meu Espírito vai agir na vida das pessoas através de você. Então compra a casa. Mas se a sua decisão está alicerçada na sua carne, que as obras da carne são a prostituição, lascívia, idolatria. Sabe o que é idolatria? É você colocar no lugar de tudo aquela casa. Porque o seu coração quer aquela casa. Porque a tua vontade, seu desejo maior... Olha só, isso está contradizendo o mundo. Que o seu desejo maior é ter uma casa. Pra que disso, cara? Colocou no altar de Deus a vontade de Deus. Ser guiado pelo Espírito é ficar atento ao fruto que ele produz. Se você ouvir alguma voz dizendo, vai lá, dê uma palavra de encorajamento ao seu irmão. Isso pertence a Deus. Se você ouvir alguma voz dizendo, lá, responde ao seu chamado e oferta, esse é o chamado de Deus. Se você ouviu alguma voz dizendo, vai lá, compra um buquê de flores para sua amada, essa é a voz do Espírito Santo. Nada que passa disso, além disso, ou menor do que isso, pertence a Deus. Eu quero, antes de terminar esse vídeo, dizer por que eu estou aqui falando sobre isso. Há 3 anos atrás, um senhor pastor, em outra igreja, do outro lado do hemisfério, falou algo sobre mim, e eu questionei isso. Falei, não é possível. E citou meu nome. Falei, alguém contou isso aí pra ele, e até questionei meu sócio a respeito disso. Falei assim, não, ele falou, cara, ele nem sabe quem é você. Falei, cara, será que o Espírito Santo usou a vida dele para falar comigo? E ele falou palavras que hoje fazem diferença no meu coração. Então eu queria colocar isso para você. Não feche também os olhos e o ouvido do Espírito Santo de Deus. Ele existe, ele é o Consolador, ele é autêntico. E hoje, eu sou fruto do amor que ele foi derramado por mim. Que Deus abençoe você e seja guiado pelo Espírito. Não feche os olhos para isso. Não feche os ouvidos. Esteja atento. E lembrando, tá? Se você tiver algum testemunho de alguma coisa que aconteceu com você, que você foi guiado pelo Espírito Santo, compartilha com a gente aqui nos comentários.
Compartilha no inbox, de repente, no WhatsApp, pra gente compartilhar também no Instagram, no Facebook. E a gente também reverberar o que o Espírito Santo tem feito na vida de outras pessoas. Agora, se você tem dificuldade com isso e quer falar um pouco mais, eu estou aqui disponível, me chama inbox. Que Deus abençoe você e esse fim de semana pra cima deles.